E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e hoje nós falamos com a turma do 6º ano aí do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, na aula passada nós iniciamos o capítulo 1 falando aí sobre arte e identidade e falamos um pouquinho aí sobre a arte da companhia Déjà Vu de teatro, certo? E aí quando nós falamos de arte e identidade, nós vimos aí que alguns alunos já tiveram experiência direta e outras experiências indiretas com o teatro, certo? E nós podemos perceber que a linguagem teatral, ela tem uma relação muito grande com a nossa identidade, porque a partir de um espetáculo a gente consegue ver a identidade do personagem, saber as características desse personagem a partir da observação de um espetáculo teatral. Nós vimos que no espetáculo teatral a gente pode se emocionar, a gente pode se encantar e o espetáculo pode também nos fazer refletir, né, sobre aquilo que somos, o que fomos ou que gostaríamos de ser. Então, a partir de um espetáculo teatral, muitas vezes os personagens eles estão em situações com as quais nós acabamos nos identificando, né? Então, ele mostra muito da nossa identidade, do quem somos. E a companhia de teatro Déjà Vu, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ela traz um espetáculo, né, chamado de Adolescer, que é um dos maiores sucessos de teatro lá em Porto Alegre e também, de forma geral, no Brasil, pelo tema que é abordado, né? Adolescer, como nós já vimos, é a passagem, a transição da infância para a adolescência. E esse espetáculo Adolescer, ele traz justamente isso. É um tema voltado exclusivamente para o público jovem e feito também pelo público jovem. Então é um espetáculo teatral encenado por adolescentes e direcionado principalmente para assuntos relacionados à adolescência. Então aí no ponto 2, na página 16 do nosso livro, nós falamos aí sobre Mais Perto de Adolescer. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse espetáculo, né, da diretora aí, Vânia K. Michel, certo? Mas antes de dar início à nossa aula de hoje, eu quero que vocês cliquem no sininho para receber as nossas notificações, dê um joinha aí no nosso vídeo para ajudar aqui e se inscreve aí no nosso canal, ok? Feito isso, falaremos então sobre Adolescer. Bom, é um espetáculo teatral voltado para adolescentes, certo? Então o espetáculo teatral Adolescer, ele trata de uma época da vida em que você está vivendo agora nesse momento ou que você está prestes a viver, que é a adolescência. Essa peça estreou no ano de 2002, certo? Então ela tem quase aí 19 anos, que foi estreada a primeira vez na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E ela surgiu do desejo da diretora da companhia Déjà Vu, a catarinense Vânia K. Michel, de criar um espetáculo teatral que abordasse situações e comportamentos que ela considerava como típico desse período, né, dessa fase de transição, saída da infância e entrada da adolescência. Então esse espetáculo nada mais é do que uma grande homenagem aos adolescentes, já que ele é feito por adolescentes para adolescentes, certo? E Adolescer, então, é uma peça voltada para o público jovem. O enredo, ou seja, essa sucessão de acontecimentos que ocorrem no espetáculo, todos os acontecimentos, na verdade, que formam a história, ela consiste em cenas curtas, mostram jovens sozinhos ou em grupos, a vivência desses jovens na escola, a vivência desses jovens com a família, a vivência desses jovens com os amigos. Então ela traz, dentro do espetáculo, a cena, o espetáculo ele é montado praticamente em 3 situações: o ambiente escolar, o ambiente familiar e o ambiente com os amigos, né? Trazendo para o palco essas ideias de seus estilos de se vestir, seus estilos de dança, seus estilos musicais, ou seja, cada jovem desse que faz parte do espetáculo, ou um adolescente desses aí, independente de fazer parte do espetáculo ou não,
tem uma forma, tem uma identidade diferente de outra, né? Nem todos os adolescentes têm a mesma identidade. Nós já vimos nas aulas anteriores que cada um de nós tem a sua identidade. E a nossa identidade é formada pelo quê? Pelo nosso comportamento, pela forma que a gente se veste, pela forma que a gente fala, pelas músicas que a gente ouve, o que a gente gosta de comer, o que a gente gosta de vestir, com quem a gente gosta de andar, né? Tudo isso forma a nossa identidade. Então, os adolescentes, cada um deles tem a sua identidade diferenciada. Então, esse espetáculo ele é montado com essa diversidade de identidades, né? Esse quem somos aí. Então, o espetáculo ele nos faz refletir justamente sobre essas questões da identidade, sobre quem nós somos. E aí, o elenco desse espetáculo, dessa peça, ele é formado principalmente por adolescentes, né? Vários dos atores que atuam nesse espetáculo, eles são selecionados durante uma oficina de formação de teatro, que é promovida pela diretora Vanka Michel. Então ela faz uma oficina de teatro, ensinando, conversando com os adolescentes, e dali ela seleciona aqueles que irão participar do espetáculo encenando como atores. Os próprios atores, durante essa oficina, formada por Vanka Michel, são eles que dão as ideias também para a diretora. A diretora, óbvio que ela já vem com a sua bagagem, com as suas ideias para o espetáculo, mas esses adolescentes também dão algumas ideias para a diretora sobre os temas que eles querem que sejam tratados dentro desse espetáculo, sobre os personagens que eles querem que faça parte dessa apresentação. Então eles acabam ajudando também na montagem desse espetáculo. E o mais curioso também é que algumas das roupas que esses adolescentes utilizam, algumas das roupas que eles utilizam com os personagens são acessórios deles mesmos, ou seja, algumas roupas e acessórios que ajudam a dar vida aos personagens que vão ser criados para o espetáculo são dos próprios atores. É a camiseta, é o tênis, é a calça, é a camisa, é a saia, é o violão, é uma revista, é um celular, é um skate, é uma bicicleta, é uma bola, é um urso, ou seja, todos os acessórios que a gente acaba observando durante a apresentação, muitos deles pertencem aos próprios atores, porque são objetos da sua vivência, certo? E como o espetáculo é voltado para o público adolescente e feito por adolescentes, então é comum que todos os acessórios e figurinos que vão ser utilizados por os personagens durante a apresentação, que aqueles próprios jovens também já tenham esses figurinos. Até porque, como a gente já viu aí, eles escolhem os personagens junto com a diretora que eles querem que tenha na apresentação. E muitas vezes o personagem vai tratar de assuntos que ele mesmo está vivendo, de problemas que ele mesmo está tendo durante a adolescência dele, de conflitos que ele está tendo durante a adolescência dele, certo? Bom, então assim, as cenas elas mostram, durante as cenas desse espetáculo, elas mostram cenas de acontecimentos reais, né, que ocorrem na vida desses adolescentes, que ocorrem na casa desses adolescentes, ou seja, são cenas reais que são levadas para o espetáculo, não é algo fictício, algo criado na imaginação da diretora Vanka Michel, não. É algo criado, mas baseado dentro de uma realidade vivida por esses adolescentes, ou por outros adolescentes também, certo? Então, para acompanhar a mudança dos costumes e dos modos de vida dos adolescentes brasileiros, Vanka Michel ela muda constantemente o texto dramático do espetáculo, que é um tipo de texto escrito, na verdade, para ser encenado pelos atores. Isso por quê? Porque apesar de todos os adolescentes passarem por essa, de todos nós, na verdade, passarmos por essa idade, por essa etapa da nossa vida que é a adolescência, ela muda conforme a época. Os adolescentes de hoje, 2021, estão vivendo da mesma forma que os adolescentes de 2019 viveram? Não. Da mesma forma que os adolescentes de 2010 viveram? Não. Da mesma forma que os adolescentes de 1950 viveram? Não. Então, cada época, nós temos mudanças de comportamento na vida dos adolescentes. Então, por esse motivo, é que as cenas, uma das principais características desse espetáculo é justamente que a cada ano é renovado o elenco, é renovado o cenário, é renovado o enredo da apresentação,
certo? Todo o espetáculo passa a ser renovado, ou seja, ela não muda só o texto, ela muda também os atores, porque é comum que de um ano para o outro ano, muitos adolescentes ali já estejam em mais um momento de transição, que é saindo da adolescência e entrando para o mundo adulto, então se tornando adulto, então já está em outra fase de transição, então que ele já não faça mais parte daquela realidade da apresentação. Então ela muda o elenco, ela muda o cenário, ela muda o figurino, ou seja, é um espetáculo que se eu assistir esse ano, eu posso assistir no ano seguinte e ter a certeza de que eu vou ver algo novo na apresentação. Não vai ser a mesma mesmice. Se eu for assistir 3 vezes, eu vou estar vendo a mesma coisa as 3 vezes. Não, a cada ano que você for assistir o espetáculo Adolescer, você vai ver uma história diferente. Você vai ver temas diferentes sendo abordados no espetáculo. Você vai ver um figurino diferente. Você vai ver músicas diferentes. Você vai ver os atores diferentes. Ou seja, é um espetáculo renovado a cada ano. Justamente por esse motivo, que todos nós passamos pela adolescência, mas essa fase da vida, ela muda conforme a época. A cada época nós temos uma fase diferenciada, certo? Assim, a cada montagem, alguns personagens são inseridos dentro desse espetáculo, outros são substituídos, cenas são alteradas, né? As falas passam por adaptações, as falas dos personagens, porque elas vão estar trabalhando de acordo com a realidade daquele momento. Bom, para que os temas do espetáculo estejam sempre atualizados, né, a cada nova temporada, Vanja Carmichael, ela promove encontros, né? Esses encontros é um encontro de bate-papo, de conversa, de entretenimento, de entrosamento com diversos grupos de adolescentes que irão fazer parte do espetáculo ou não, certo? Então ela senta com alguns adolescentes, alguns que vão estar com ela durante o espetáculo e outros que não vão estar presentes no espetáculo, mas que ela quer ouvir desses adolescentes. Ela quer conversar com esses adolescentes para ver o que se passa na cabeça desses adolescentes, o que é que eles estão vivendo, como está a vida dele com convívio familiar, com convívio na escola, com os amigos, para que a partir daí ela possa pegar algum eixo que lhe dê um norte para a criação do novo espetáculo, para a montagem do novo espetáculo, certo? Então ela conversa com adolescentes, ela conversa bastante também com o elenco, certo? Com o elenco da apresentação, consulta especialistas também para ajudar a montar esse espetáculo, pessoas interessadas também nas questões da adolescência, né? Que tem interesse principalmente nas questões das situações em que os adolescentes, dos conflitos que esses adolescentes têm durante essa fase. Então ela conversa com os pais de adolescentes, ela conversa com professores, né? E outros adultos também que convivem com esses jovens. Então ela faz um grande bate-papo com adolescentes, com os atores, com pais, com professores e com outras pessoas que têm um interesse nesse assunto, na adolescência, do comportamento desses adolescentes, para que ela possa, a partir desse bate-papo, dessa conversa, ela tirar algum fragmento que vai ser utilizado para ser debatido durante os espetáculos, certo? Ou seja, além da linguagem do espetáculo, ela também chama a atenção pela dança. É uma apresentação que tem muitos números de dança, então é uma apresentação mista. Então ela não traz só ali uma apresentação dramática, ela traz a dança, ela traz a música. Então é um espetáculo, na verdade, rico, digamos assim, em manifestações artísticas. E aí o cenário usado nesse espetáculo é cenário simples, é cenário como mesas, cadeiras escolares, objetos do dia a dia que eles utilizam no dia a dia, como violão, uma revista, é um celular, é um short. Então são coisas simples. O espetáculo é montado com, digamos assim, com objetos do dia a dia, coisas bem simples que os adolescentes têm contato durante o seu dia. E, obviamente, como eles trabalham muito com a questão com o ambiente escolar, que é onde boa parte dos adolescentes passam essa fase, na escola. Então é comum que a maior parte do espetáculo ele seja trabalhado dentro da escola. Por quê? Porque dentro da escola a gente já vai ter o ambiente escolar e o ambiente com os amigos, porque a maior parte dos nossos amigos nessa fase também a gente constrói dentro do ambiente escolar. Então é dentro do ambiente escolar que esses adolescentes, na verdade, eles passam boa parte de sua vida.
Bom, quais são os temas que são abordados durante o espetáculo? Bom, nós temos um emaranhado de temas que podem ser abordados durante o espetáculo Adolescer, certo? Mas os mais comuns que são abordados é a questão do relacionamento com os pais, desses adolescentes com os pais, o relacionamento desses adolescentes com os amigos, com os professores. É muito questionado também nesses espetáculos aí a pubarca, professor pubarca, o que é pubarca? Os primeiros pelos pubianos que acabam surgindo nos adolescentes, que é um tema também muito discutido também, porque muitos adolescentes aí não se sentem bem ou sentem vergonha quando começa a nascer os primeiros pelos pubianos, então eles acabam, muitos deles têm vergonha, então esse tema também é discutido durante esse espetáculo. O mundo, como eu vou dizer, deixa eu ver se eu lembro aqui, a ebeatria, o mundo ebeatria, que é a síndrome pré-menstrual, certo? Quando as adolescentes, as meninas estão aí na fase de menstruação, então elas estão, muitas, durante esse período também se sentem envergonhadas, não quer ir para a escola, tem vergonha de dizer que está menstruada, então tem esse problema também na adolescência que é tratado, esse assunto também é abordado durante a apresentação, porque é uma situação que todas as adolescentes, todas as meninas nessa fase, elas vão passar por esse momento, então não é algo que é para ter vergonha, não é algo que é para ficar com vergonha porque está menstruada, que não pode ir para a escola por esse motivo, então é algo que é tratado porque faz parte da vida de toda adolescente, é algo comum para toda menina, não é só uma que está passando por isso, todas as meninas vão passar por esse momento. Então é um assunto que é tratado porque ainda existem vários tabus ainda, vários preconceitos com relação a isso. E a gente tem que acabar com tudo isso porque é algo muito natural, certo? Então na apresentação é tratado também dessas questões pré-menstrual, é tratado também da gravidez na adolescência, que infelizmente está dentro da nossa realidade, dentro da realidade de muitos adolescentes, né? A gravidez prematura, a violência dentro de casa, que acontece com muitos adolescentes, é um outro assunto também abordado. Bullying, que a gente sofre muito na adolescência, principalmente na escola. Preconceito, ausência de pais, muitas vezes adolescentes que são criados, mas não têm o contato com seus pais, são criados pelos avós, são criados pelos seus tios, são criados por algum outro parente, mas não têm contato com seus pais, então sentem falta da paternidade, da maternidade de alguém da sua família próximo a si. A vida, também a questão da vida, a vida envolvida na questão das drogas, outro assunto abordado também. Então são vários assuntos que, se a gente for estar listando aqui, vai ser um emaranhado de temas que vão ser abordados ou que são abordados durante o espetáculo Adolescer. Ou seja, os temas abordados são todos aqueles temas que fazem parte da vida de vocês ou que vocês ainda vão ter que passar por algumas dessas situações durante a adolescência de vocês. Então são esses temas que acabam sendo abordados nesse espetáculo. Bom, com o tom bem-humorado, nesse espetáculo também Adolescer, ele brinca com a ideia de tribos urbanas. Tribos urbanas? Bom, até então eu só conhecia tribos indígenas e agora o professor vem com tribos urbanas. O que é isso, professor? Provavelmente vocês já devem ter tido contato, já ter visto alguma tribo urbana em algum filme, em alguma novela, mas não se deu conta de que aquele grupinho ali, que aquelas pessoas ali faz parte do que nós chamamos de tribo urbana. O que é tribo urbana? É um grupo de pessoas que se relacionam com base em interesses comuns, ou seja, elas têm os mesmos interesses, elas têm o mesmo gosto musical, elas têm a mesma maneira de se vestir, então chamados de grupos urbanos. A gente vai mostrar aqui algumas imagens para vocês de grupos urbanos que vocês vão perceber que eles se vestem, observem essa imagem aqui, ó, eles se vestem da mesma maneira, ou seja, eles fazem parte então de um grupo urbano, de uma tribo urbana. Esse outro grupo aqui, eles se pintam, o penteado do cabelo também é da mesma forma, então vocês podem perceber também que aqui já é um outro
outra tribo urbana que tem um estilo musical diferenciado. Então cada uma delas vai ter, cada uma tribo urbana na verdade vai ter um gosto musical diferenciado, vai ter uma forma de se vestir diferenciado, né? É comum que a gente tenha, que muitas vezes a gente participe dessas tribos urbanas, né? A gente, por exemplo, aqui em Queimadas, eu lembro que na minha adolescência tinha um grupo de adolescentes que se vestia de preto, só se vestia de preto. A gente ia pra praça para conversar, para bater papo, para resenhar, como a gente fala, não é isso? E era comum a gente encontrar um outro grupinho lá na praça, todos eles vestidos de preto. E a gente achava estranho, né? Por que usar preto? Sempre usar preto. Eles gostavam de rock, ouvir rock and roll e se vestiam sempre de preto. Então eles sempre combinavam de sair de preto. Ou seja, aquilo ali é uma tribo urbana. Eles tinham um jeito de se vestir, eles tinham um estilo musical diferente. Chamava a atenção, na verdade, de todo mundo quando eles passavam. Imagina aí 10, 15, 20 jovens, todos vestidos de preto, calça, blusa, mulheres e homens, todos vestidos de preto, no meio da rua, como se fosse algo mais natural. O que é natural? Nós é que acabamos estranhando, porque isso não é comum a gente estar vendo no nosso dia a dia, mas isso é super natural. E a gente tem que aprender a respeitar justamente essas diferenças. Lembra quando a gente falou de identidade? É respeitar a identidade do outro. Se o outro se sente bem se vestindo de preto, se vestindo de branco, se vestindo de vermelho, andando com os cabelos para cima, andando com a cabeça raspada, andando com o rosto pintado, isso é problema do outro. Você tem que aprender a respeitar o espaço do outro, da mesma forma que você quer que o outro respeite o seu espaço. Certo? Então ele traz esse tema de uma forma muito bem humorada. Então eles tratam com muito humor essas questões, essa ideia de tribo urbana, ou seja, desses grupos que se relacionam com base em interesses comuns. Bom, provavelmente também nas imagens que a gente mostrou para vocês, as anteriores e essas últimas imagens aí que a gente mostrou, vocês devem ter notado que as roupas, as maquiagens, os acessórios que são usados por esses atores são bastante diferentes entre si, né? Então essas peças elas foram escolhidas de modo que o público possa reconhecer que tipo de tribo urbana cada personagem se refere. Então se a gente for analisar essas imagens, a gente vai perceber aqui que cada adolescente ele está se vestindo de uma forma diferente, ou ele usa um penteado diferente, ou ele usa uma maquiagem diferente, porque a ideia é que eu, enquanto espectador que está assistindo a apresentação, que eu consiga identificar a que tribo urbana aquele adolescente pertence, né? Que tribo urbana aquele personagem está se referindo. Então essa é a ideia do espetáculo, certo? Então na adolescência, os grupos sociais, eles são muito importantes e fazem parte e digamos assim, são muito importantes e fazer parte deles pode mostrar uma preocupação na verdade, em encontrar um lugar no mundo e em definir uma identidade. Ou seja, é comum que na nossa adolescência a gente se encaixe dentro de uma dessas tribos urbanas, que a gente procure uma tribo para se encaixar, né? Que é ou aquela tribo lá dos mais caladinhos na escola, ou aquela tribo dos mais afoitos, daqueles que gostam de conversar muito, daqueles que gostam de usar umas roupas mais descoladas, certo? Daqueles que gostam de fazer uns cortes de cabelo mais maneiro. Então a gente sempre vai estar se identificando com alguma tribo urbana. A gente sempre vai se identificar com algum grupinho, seja da escola ou da rua, que a gente tem alguma característica comum, alguma característica que é parecida, que é semelhante, que é parecida com a nossa. E a gente acaba se juntando a esta tribo urbana. Então um adolescente que vai, por exemplo, a um show sertanejo, ele pode ouvir um rock and roll quando ele está em casa. Por que não? Claro que pode, né? Ou seja, ele pode fazer parte de um grupo que joga videogame, mas isso não significa que ele não se interesse por esporte, que ele só vai se interessar por videogame. Ele pode jogar videogame sim, e ele pode se interessar por futebol, ele pode se interessar por vôlei, ele pode se interessar por academia, pelo que ele quiser se interessar. Ou seja, não é algo que é, digamos assim, rotulado. Quem escuta sertanejo, quem gosta de sertanejo, só vai a show sertanejo. Quem gosta de jogar videogame não pode jogar futebol. Não existe essa regra, né? Então, desse modo,
mesmo usando um recurso de tribo urbana como forma de humor. Um dos objetivos da peça Adolescer é discutir com o público a riqueza das diferenças, reforçando os gostos e as preferências de todas as pessoas, né? Mas principalmente que nós devemos respeitar essas diferenças. Afinal, o importante é valorizar essa pluralidade, essa diversidade, né? E as experiências de cada um na sua vida profissional, na sua vida pessoal, certo? Então, se a gente for observar os figurinos utilizados por esses atores durante o espetáculo Adolescer, a gente vai perceber que cada um deles vai estar representando uma tribo diferente, né? E aí eles brincam justamente com o humor durante o espetáculo, com essas diferenças que existem e nos dando a possibilidade de cada um ser aquilo que quer ser, certo? Mas ao mesmo tempo respeitando e podendo ter outras experiências. Eu posso gostar de sertanejo, mas eu posso ouvir rock também. Eu posso ir em um show de rock. Eu posso gostar de jogar videogame, mas eu posso jogar futebol também, certo? Então, são essas experiências vividas pelos adolescentes que o espetáculo quer trazer para o público, ok? Bom, pessoal, hoje a gente vai parar por aqui. Na próxima semana a gente vai falar sobre por dentro, na verdade, na nossa próxima aula a gente vai falar por dentro do teatro, certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês uma atividade proposta e vocês vão estar me respondendo essa atividade. Não esqueçam de responder então no finalzinho da aula. Quem não deu o joinha, dá um joinha aí na aula, clica no sininho e se inscreve aqui no nosso canal, certo? Por hoje é só, nós vamos ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!